Graça e paz, servos do Senhor, aqui para falar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a classe mais mencionada por Jesus, os fariseus. Eu tenho certeza que você vai ficar enriquecido de conhecimento sabendo um pouco mais sobre essa classe tão mencionada e tão exemplificada como uma classe que era hipócrita, que não gostava de fazer o que era certo, mas sim de colocar na conta dos outros aquilo que deveria ser feito. Bom, para entendermos melhor, os fariseus, queridos, eles eram um grupo religioso e político. Isso vale ressaltar que não era somente um grupo religioso, mas também político, que desempenhou um papel muito significativo na sociedade judaica, principalmente durante o segundo templo. Evidente que o primeiro tinha sido destruído. Um período que abrange aproximadamente o século 6 até. Eles eram de várias seitas judaicas da época e desempenhavam um papel importante na preservação da interpretação da lei religiosa, da lei judaica. Aqui, as origens. Os fariseus têm suas raízes no período do Segundo Templo, uma época em que os judeus estavam sob domínio estrangeiro e havia uma necessidade crescente de preservar a identidade e religiões judaicas. O nome fariseu, ele quer dizer o separado. É uma palavra aramaica, perushim, que quer dizer separado, indicando o compromisso e a grande observância com rigor da lei. A lei e a tradição oral dos fariseus enfatizavam a estrita observância da lei de Moisés, a Torá, e acreditavam que a interpretação oral da lei, conhecida como a tradição oral, era igualmente importante. Eles acreditavam que a tradição oral era transmitida desde Moisés e fornecia detalhes de como cumprir os mandamentos divinos em situações práticas. Agora, os fariseus, eles possuíam uma oposição forte dos saduceus. Os fariseus, eles frequentemente tinham conflito com outra seita judaica proeminente, que eram os saduceus, já que os saduceus eram aristocratas e sacerdotais e rejeitavam a tradição oral, mantendo uma interpretação mais literal da lei. Os fariseus, em contraste, acreditavam que a interpretação e aplicação da lei deveriam ser adaptadas às mudanças sociais e culturais. A influência, queridos, dos fariseus foram grandes porque eles desempenharam um papel de influência na sociedade judaica. Eles eram frequentemente considerados líderes religiosos e eram respeitados como professores da lei. Eles estabeleceram escolas e sinagogas em toda a Judéia, onde ensinavam a lei e a tradição oral. Muitos fariseus eram escribas, copistas e intérpretes da lei. Além da observância rigorosa da lei, os fariseus enfatizavam a pureza ritual e a santidade. Eles também acreditavam na vida após a morte, na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e demônios. Os fariseus eram conhecidos por sua devoção à oração e aos estudos das Escrituras. No Novo Testamento, como eu disse aqui logo no início do nosso estudo, Jesus frequentemente criticava os fariseus, principalmente por seu legalismo, hipocrisia e por colocar tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. No entanto, é importante notar que as críticas de Jesus não representam necessariamente a totalidade dos fariseus da época, e nós podemos dar esse exemplo de Nicodemos. Após a destruição do Segundo Templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, os fariseus continuaram a influenciar o judaísmo e evoluíram para o movimento rabínico, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do judaísmo rabínico, que é a base do judaísmo praticado hoje em dia. Bom, queridos, todo esse conhecimento falando sobre os fariseus, nós podemos colocar em suma que todo o legalismo dos fariseus e até mesmo toda a centralidade que eles possuíam para que as pessoas vivessem debaixo da lei faziam com que eles não tivessem crédito diante de muitas coisas que aconteciam. Principalmente porque não adiantava eles fazerem jejuns, eles orarem, se tudo aquilo que eles faziam pareciam ser de aparência, que era só
Muitos deles eram políticos, pensavam mais no poder, pensavam mais no que poderiam conquistar. Eles não tinham preocupação com o rebanho, não tinham preocupação com as pessoas. As pessoas não tinham a devida importância aos olhos dos fariseus. Eles só tinham ali a intenção de impor o rigor da lei, o legalismo, as observâncias e até mesmo ser ali uma ponte de ajuda para o Estado, que no caso era o Império Romano. Então, queridos, se nós formos olhar aqui, não foi à toa que Jesus Cristo falou sobre eles serem como um sepulcro caiado. Muito bonito por fora, mas a representação interna não era das melhores. Eu espero que você tenha absorvido um pouquinho sobre quem eram esses fariseus que Jesus Cristo tanto falou. Shalom.